E aí, você aguenta ser frustrado? Você aguenta a frustração? Quando você é frustrado, o que você faz com essa informação? O que é que você faz com esse sentimento que você está? Essa semana foi bem divulgada a situação de um menino que queria ir na janela de um avião e a mulher, que era dona do lugar, não cedeu. Ali houve uma situação de frustração, mas isso é muito pequeno. Meu nome é Ronaldo Damasio, sou nutricionista há 18 anos e atualmente também mentor de mente e corpo leve. E toda semana eu trago algumas situações relacionadas que eu vivi no consultório. Contudo, resolvi gravar hoje algo voltado para a mentalidade sobre essa situação que virou aí nas redes sociais um bafafá danado. E a pergunta é, você sabe lidar com as frustrações que são geradas na sua vida? Primeira coisa que você precisa compreender é que nessa vida você vai ter aflição. Nessa vida você vai passar por situações desconfortáveis. Seria muito perfeito se você acordasse, tudo desse tudo muito certo e as coisas fluíssem de acordo com aquilo que você imaginou no seu mundo ideal. Você sabia que a grande situação, a grande relação com a frustração está porque eu crio no meu imaginário um mundo real, um mundo ideal, e não realmente aquele mundo real a qual eu estou inserido. Toda vez que você coloca um idealismo na sua cabeça, é muito fácil que você seja frustrado. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer prospecção e visualizar algo que foi planejado por você. No seu planejamento, você vai compreender que ali você fez de uma maneira que seja ideal. Porém, no meio do caminho, para quem sabe o que eu estou falando, para quem tem uma certa maturidade, uma vivência, sabe que não funciona de acordo com as situações que a gente deseja. Eu, por exemplo, comprei uma mentoria agora e estou aprendendo umas novas sugestões e técnicas que eu quero trazer para o meu dia a dia, para a minha vida profissional, e estou apanhando muito. Logicamente que eu queria que fosse muito simples e fácil. Eu queria simplesmente pôr a mão na massa, a coisa acontecer e deu tudo certo. Isso pode acontecer? Pode, mas não é muito provável que você vá acertar 100%. É que o detalhe, quando você está na mentoria, você está sendo assessorado, a probabilidade já passa ali para 80%, mas vai ter 20% ali que você vai se frustrar com alguma coisa que você tentou. E está tudo certo. O importante é que você está sendo assessorado. E o mais importante ainda é que você não está caminhando sozinho nessa situação. Aquela situação que aconteceu ali no avião é muito frustrante, né? Para aquela criança. E o pior de tudo é o que os pais estão demonstrando para essa criança. Parecendo que tudo que ela quer, isso é possível a ela quando ela não respeita a individualidade do outro. É lógico que tudo que a gente quer, a gente tem capacidade de desenvolver, desde que eu não fira e nem interfira na individualidade do próximo. Toda vez que eu invado a individualidade do próximo, ou eu estou ferindo o direito dele ser quem ele é, isso não vai funcionar e não vai dar certo. É que isso é igual eu falo, é sabedoria de vida. É que para a pessoa que não entende, que não compreende isso, acredita que é falta de empatia. Ou seja, ali o que está sendo gerado simplesmente é um egoísmo. Só vem a mim aquilo que me pertence. E o detalhe, esse tipo de situação, de demonstração que o pai faz para com o filho, ou a mãe, no caso ali a mãe, isso está criando uma pessoa mimada, uma pessoa que não vai saber lidar com as frustrações do seu dia a dia. E quando a frustração vir, ela vai entrar num sofrimento intenso. E esse sofrimento pode vir desencadear situações muito piores do que simplesmente uma frustração. Uma frustração crônica e você acreditando que aquilo não foi para você, que você não é merecedor daquilo, isso vai reforçando o que a gente chama de crença. E essa crença, ela vai sendo um limitador para você avançar em algumas coisas na sua vida. Toda vez que você se sente frustrado e você acredita de fato que aquilo ali não é para você, você vai consolidando uma crença. E essa crença, é o que a gente chama de crença limitante, ela vai sendo cada dia mais
arraigada, enraizada no seu inconsciente. E uma vez que você acredita de fato nessa situação, você parece que tudo que você vai fazer na sua vida não dá certo. Então é necessário a gente passar por frustrações, sim, para entender que o mundo não é perfeito e ele não funciona dentro de um ideal que eu imaginei, mas que existe uma realidade por trás. É que toda vez que eu me frustro, porém eu tenho a habilidade de resolver, de sair daquela situação, eu me torno resiliente. Isso acontece muito no processo de emagrecimento. A pessoa acredita que ela indo ao nutricionista, já no primeiro mês, ela perdeu ali seus 30 quilos que ela levou 10, 20 anos para poder alcançar. Contudo, ela, se teve algum deslize, principalmente agora nessa época de final de ano, é muito comum as pessoas cometerem alguns excessos pelo ambiente que está, com as pessoas que estão andando, e até mesmo a pessoa às vezes quer se permitir não ser tão rígido, porque durante o ano todo foi uma rigidez em vários aspectos. É que aí o que acontece? Isso normalmente não é tão simples assim para aquela pessoa que já está acima do peso ou que está obesa. Ela vai para o nutricionista, ela tem uma crença ideal na cabeça dela e aí ela percebe que alguns padrões, alguns comportamentos dela faz ela dar passos atrás e muitas das vezes ela vai cometer falhas. E quando ela comete a falha, ela se frustra. E se ela não aprender a olhar para a frustração e fazer perguntas inteligentes, por exemplo, o que eu aprendi com essa falha? O que eu posso melhorar daqui em diante? O que o nutricionista pode me orientar e o que eu vou fazer para eu corrigir esse desafio que eu enfrentei? A pessoa vai reforçar uma crença se ela continuar se sentindo frustrada de que ela não é capaz de emagrecer, que ela não é merecedora, que ela sempre foi gordinha, que ela sempre esteve acima do peso, e isso vai limitando o potencial que existe nela. Todos nós temos um potencial imenso de crescimento e desenvolvimento. Porém, as crenças, ou elas vão te alavancar, ou elas vão te limitar. Aí a pergunta é, inclusive isso ontem eu comentei na aula da mentoria ao vivo que eu fiz. O que as suas crenças hoje estão fazendo com você? Elas estão te limitando ou elas estão te alavancando? A maioria da população hoje, pela nossa própria cultura, pelo desenvolvimento, pelos nossos pais, onde a gente foi criado, foi enraizado em nós crenças limitantes, crenças mais negativas. Por isso é necessário você reconstruir, falar a verdade, destruir aquelas velhas e colocar novas no lugar. E para isso tudo existe um facilitador. Primeiro de tudo, você precisa acreditar que você também tem capacidade, não é só aquela pessoa que às vezes você está se comparando. Lembre que a comparação sempre te diminui. Então, quando você vê alguém que está uma prospecção mais elevada, se inspire nela, modele nela para você fazer igual. E saiba que você tem capacidade de fazer igual ou até melhor. E vá afirmando isso para o seu inconsciente, para que esse inconsciente se torne a sua nova crença. Então, o que a gente tem que aprender, inclusive, para os nossos filhos? Informá-los que o mundo não é um mar de rosas, que infelizmente vai ter horas que ele vai ter que aprender a olhar aquilo, às vezes até com uma certa tristeza, mas sair do lugar. Se você às vezes está no emagrecimento também, você vai ter que olhar que muitas das vezes você não conseguiu o resultado. E isso não quer dizer que você não tenha capacidade. Você tem capacidade. É que você precisa observar o que a sua mente está falando em relação a essas crenças e transformar numa crença maior e melhor. Você precisa se inspirar. E uma coisa que eu sempre falo é, ande com pessoas que têm crenças melhores e maiores que a sua. Ande em ambientes que vão te fazer ter um crescimento com o passar do tempo. Se permita a esse tipo de ambiente. E deixe para trás aqueles ambientes, aquelas pessoas que estão te limitando. A maioria das vezes você não está evoluindo porque você está preso emocionalmente a pessoas que não estão conseguindo mais te acompanhar. Quando você perceber que pessoas que você anda não estão indo mais na direção do seu propósito, do seu objetivo de vida, essas pessoas você vai ter que precisar deixar pelo caminho.
Entenda que você não vai brigar com ninguém. Entenda simplesmente que às vezes aquela companhia já não está fazendo mais sentido para você. Isso eu trabalho muito dentro do Mente Corpo Leve, que é a mentoria que eu faço. Isso eu trabalho muito com os meus pacientes no consultório. Inclusive, tem um material que eu vou deixar aqui na descrição, que é uma palestra, como as suas emoções interferem no seu processo de emagrecimento. E aí temos duas opções aqui. Uma que quando você compra, você tem o e-book de shorts, que é aquele que eu já vendo, e quando você compra a outra, você tem o Emagreça de Forma Definitiva. Então, ou seja, são materiais que eu já venho fazendo à venda aí há algum tempo, porém agora tem uma palestra inclusa aí de 42 minutos, que vai te ajudar muito a entender. Eu já entrego esse conteúdo gratuito aqui para você de uma forma tranquila, isso para mim não faz diferença, porém essa palestra foi gravada para o Sensibiliza, que foi uma doação para o Rio Grande do Sul, e eu estou aproveitando ela para poder somar e gerar ainda mais valor dentro do conteúdo que eu já entrego, que são e-books de altíssima qualidade, confeccionados por mim já há alguns anos, e agora eles estão aí à venda e disponíveis para você. Mas uma coisa que eu falo tenha a renovação da mentalidade. Em Romanos, eu não vou lembrar agora, 12:2 diz, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade para você experienciar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não renovar a sua mente, você vai continuar frustrado e você vai continuar vivendo aquilo que você sempre viveu. É que você já não pode mais basear no que você viveu. O seu passado não te define. Entenda que é a partir de agora e as decisões e escolhas que você faz hoje, elas vão projetar o seu futuro. Tem muito conteúdo em cima disso aí. Eu vou estar trazendo sempre mais entendimento para isso. E quero agradecer a você que me acompanhou até aqui. Já deixe seu like, encaminhe esse vídeo para alguma pessoa, se fez sentido para você. Me ajude a aumentar esse canal aqui. Eu já vou ficar muito honrado e satisfeito. Isso é o que me faz vir aqui toda semana trazer um conteúdo de qualidade para você. Beleza? Tirando isso, eu agradeço e um bom final de semana.